100 novos leitos estão abertos em regiões que estão nas fases ainda restritivas do Plano São Paulo. Os novos leitos de UTI serão implantados nas cidades de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, Igarapava, em Franca, e Jaci, na região de São José, do Rio Preto, já nesta próxima semana e até o dia 10 de agosto, todos os leitos estarão implantados e em operação. E, por fim, um anúncio importante que será feito pelo prefeito da capital de São Paulo sobre o Carnaval e outros grandes eventos na capital de São Paulo e os cuidados que Bruno Covas vem adotando na proteção à vida dos habitantes da capital de São Paulo, a maior cidade da América Latina. Os cuidados valem também para os demais municípios do estado de São Paulo em relação a festividades e atividades que geram aglomerações da população, seja ao ar livre, seja em ambientes fechados. E exatamente para falar deste tema, passo a palavra agora ao Bruno Covas, prefeito da capital de São Paulo. Bruno. Boa tarde a todos. A cidade de São Paulo vem colecionando bons resultados desde que iniciou o seu trabalho de prevenção ao coronavírus aqui na cidade. Queria destacar que nós passamos pela 8ª semana de queda no número de mortes na cidade de São Paulo por conta do coronavírus. Nós atingimos um ápice na semana de 18 a 24 de maio, a 11ª semana aqui na cidade de São Paulo, com um total de 767 mortes na cidade. Desde então, esse número vem reduzindo. Na 12ª semana caiu para 721, na 13ª para 713, na 14ª para 710, na 15ª para 599, na 16ª para 472, na 17ª para 421, na 18ª para 370 e na 19ª, que foi do período do dia 13 ao dia 19, para 320. Apesar dessa queda constante de 8 semanas e da cidade ter sempre evoluindo no Plano São Paulo, nós ainda estamos enfrentando a pandemia aqui. E os anúncios em relação a hoje são de cancelamentos de outros grandes eventos na cidade de São Paulo. Em primeiro lugar, queria começar falando da Marcha para Jesus, que estava marcada para o dia 13 de junho. Ela aconteceu através de uma carreata no dia 13 de junho e ela foi prorrogada para o dia 2 de novembro. Eu queria aqui agradecer a presença do presidente da Câmara, vereador Eduardo Tuma, que está representando a organização da Marcha para Jesus. É um evento que no ano passado juntou 3 milhões de pessoas e trouxe um benefício econômico para a cidade de 217 milhões de reais. A organização da marcha já avisou a Prefeitura de São Paulo que não fará a marcha no dia 2 de novembro de forma presencial. Então, nos próximos dias, eles vão apresentar para a Prefeitura de São Paulo um outro formato de organização da marcha, que não será de forma presencial para aglomerar essas 3 milhões de pessoas. O segundo anúncio em relação ao cancelamento da parada LGBTQI+, na cidade. A parada teria acontecido no dia 14 de junho, ela se deu de forma virtual e foi prorrogada para o dia 29 de novembro.
Inclusive, agora nós teríamos uma outra complicação, porque é exatamente a data de realização do segundo turno das eleições nesse ano de 2020, dada a aprovação da PEC no Congresso Nacional. Eu queria aqui agradecer a presença da Cláudia Regina, presidente da Associação da Parada, e do Diego Ribeiro, primeiro secretário da associação. Todas essas pessoas que eu estou mencionando depois vão ficar aqui à disposição da imprensa para responder questionamentos. A Parada, no ano passado, juntou 3 milhões de pessoas e trouxe um benefício econômico para a cidade de 404 milhões de reais. Eu também queria agradecer à organização da Parada por entender esse motivo, esse momento que a cidade vive e cancelar a realização da Parada de forma voluntária para esse ano de 2020. O terceiro ponto, finalmente batemos o martelo e estamos adiando o Carnaval do ano que vem. Eu queria aqui agradecer a presença do vereador Milton Leite, que ajudou nessa conversa com as escolas de samba. Nós estamos aqui com a Solange, presidente da Mocidade Alegre, com a Luciana, presidente da Tom Maior e vice-presidente da Liga, com o Paulo Serdã, presidente da Mancha Verde, com o Sidney, atual campeão, presidente da Águia de Ouro, com o Rodrigo, presidente da Imperador do Ipiranga, com o Gilberto, presidente da Estrela do Terceiro Milênio, e com o Jairo, que é da comunicação da Liga. Nós também conversamos durante essa semana com vários blocos de carnaval, blocos tradicionais aqui da cidade. Eu queria destacar a conversa com a ABASP, Associação das Bandas Carnavalescas de São Paulo, com o Acadêmicos do Baixo Augusta, com a Grada Gregos, com a Banda do Candinho, com o Casa Comigo, com o Charanga do França, o Esfarrapado, Ilu Obá de Mim, Luavai, Minho Queens e Tarado em Você. Tanto as escolas de samba quanto os blocos carnavalescos entenderam a inviabilidade de organização do carnaval para fevereiro do ano que vem. É importante destacar que nós estamos falando aqui de um desfile que no ano passado levou 120 mil pessoas e que trouxe um benefício econômico de 227 milhões de reais para a cidade e de blocos de carnaval que juntaram, durante as 3 semanas em que nós tivemos os blocos, 15 milhões de pessoas e trouxeram um benefício econômico para a cidade de 2 bilhões 750 milhões de reais. Nós estamos ainda definindo, tanto com os blocos, quanto com as escolas e com as outras cidades, a nova data que deve se dar a partir de maio do ano que vem. Então, muito dificilmente ocorrerá em junho, porque em junho coincide com os festivais de São João no Nordeste, mas nós estamos agora definindo ou final de maio ou começo de julho para a realização do Carnaval na cidade de São Paulo. Finalmente, uma breve palavra sobre a notícia que nós tivemos em relação ao cancelamento da Fórmula 1. Nós, ao longo dessas últimas semanas, enviamos todos os dados à organização do evento, mostrando que a realidade da cidade de São Paulo e do Estado é bem diferente da realidade brasileira, que é o que tem nas notícias que chegam tanto para os pilotos quanto para as equipes. A projeção mostra que em novembro nós estaremos numa situação bem melhor do que estavam os países europeus, aonde nós já tivemos a realização de grande prêmio. E destacamos, inclusive, que tanto as autoridades sanitárias do Estado quanto as autoridades sanitárias do município desenvolveram um protocolo
para a realização de eventos automobilísticos aqui na cidade. Então, não é que não haverá em novembro, não há desde já qualquer proibição para a realização desse tipo de evento na cidade de São Paulo, desde que, claro, ele ocorra sem público. Ainda assim, fomos notificados da decisão. Não é uma decisão que afeta apenas São Paulo, mas todos os grandes prêmios das Américas, no México e nos Estados Unidos, e respeitamos a decisão. Queria informar que a gente continua as tratativas com a organização do evento para a prorrogação do contrato a partir do ano que vem. Eram essas as informações. Muito obrigado, governador. Obrigado, prefeito Bruno Covas. Vamos agora falar sobre a requalificação do Plano São Paulo, começando com o Jean Gorenstein, secretário da Saúde do Estado de São Paulo. Jean. Boa tarde, governador. Boa tarde, prefeito e a todos aqui presentes. Primeiro, aproveitar a oportunidade para parabenizar o prefeito Bruno Covas pela excelente postura de responsabilidade e de precaução e prevenção para todos os munícipes do município de São Paulo, que frente à sua ação austera, conseguiram fazer com que a cidade permanecesse 28 dias na zona amarela, dando uma grande possibilidade, um aceno, para que logo mais essa flexibilização se progrida, se aumente a chance das pessoas poderem circular menos privadas da sua liberdade, infelizmente, que são definidas pelo próprio coronavírus. Nesse momento, temos bons índices, bons indicadores, os municípios claramente se mostrando em melhora, tanto na redução do número de casos, como o próprio governador João Dória disse, diminuição do número de internações hospitalares e, mais do que isso, a diminuição do impacto da mortalidade. Isso tem a ver com a ação que foi tomada tanto pelas autoridades, tanto pelos municípios, nos seus secretários, mas principalmente pela população, que soube entender, que soube realmente fazer o seu papel, as suas, como disse, as suas privações, para que hoje esses índices de flexibilização pudessem sim ser tomados. Hoje no Brasil nós temos 2.287.475 casos, infelizmente com perdas de vidas. 84.082 pessoas se foram, pais de família, mães, filhos, e infelizmente a importância de continuarmos no nosso trabalho hoje no meio do caminho e não chegamos ainda no final enquanto não houver a vacina. Em São Paulo nós temos 463 mil casos, 463.218, com 21.206 mortes. As taxas de ocupação do Estado de São Paulo se mantiveram estabilizadas em 66% nos últimos dias. Na Grande São Paulo, já em recuo para 63%. Mas uma sempre importante notícia é o número de pacientes que recuperaram-se, que melhoraram a sua condição clínica e acabaram, sim, voltando para suas residências em 62 mil casos. Foram 62 mil vidas que voltaram para suas casas, saindo dos hospitais, especialmente das unidades de terapia intensiva. Próximo, por favor. Hoje nós temos 11.211 casos, é um número que ainda está acima daquela média móvel do número de casos conforme nós vimos vendo até o dia 17. Isso muito possivelmente seja pelo represamento desses dados que acabaram sendo mantidos em decorrência de um problema técnico de instabilidade no sistema DataSUS, que fez com que claramente esses dados fossem sendo computados de forma gradual e impactando nesse numerário diário.
Claro que estamos muito atentos para saber se isso está intimamente relacionado a essa questão pontual. Por isso, atenção, a vigilância vai continuar acontecendo pela Secretaria de Estado da Saúde. Próximo, por gentileza. Nós temos hoje a projeção que é dada até o final de julho, portanto, já estamos quase que finalizando, próximos, mais uma semana próximos ao final do mês, e nós temos ainda, apesar do número de casos 463 mil, nós estamos abaixo daquela linha de estimativa, de projeção que foi definida. Próximo, por favor. E em relação ao número de mortos, nós temos ainda, estamos dentro daquela faixa de projeção. E se tivermos exatamente esta progressão desses números de casos e óbitos, nós estaremos sim dentro de todas as projeções que foram definidas pelo Centro de Contingência do Coronavírus, do Covid-19, no estado de São Paulo. Muito obrigado. Obrigado, Jean Gorenstein. Dr. Paulo Menezes, coordenador do Comitê do Centro de Contingência do Covid-19. E, na sequência, vamos a Patrícia Ellen e o Marco Vignoli. Muito obrigado, senhor governador. Boa tarde a todos. Como coordenador do Centro de Contingência, eu quero comentar que o novo mapa que vai ser mostrado a seguir, ele deixa o centro muito satisfeito de ver que todas as estratégias de quarentena e de retomada progressiva de atividades que foram suspensas no primeiro momento da quarentena estão funcionando muito bem no sentido do enfrentamento da pandemia. Mais uma vez, a gente pode ver que o Estado como um todo avança. Eu queria chamar a atenção para o fato do município de São Paulo estar já há 28 dias como classificado como uma área amarela, a Grande São Paulo há 2 semanas, e nós não observamos, o que nos dá muita segurança, o aumento, aquele temida segunda onda que tanto foi perguntado aqui ao longo das últimas semanas, mostrando que esse processo de retomada progressiva, muito cuidadosa, está de fato sendo eficiente no sentido de podermos controlar a pandemia e não colocar em risco a saúde da população. Quero chamar a atenção para esse número que o prefeito deu de redução de óbitos diários no município de São Paulo em 2 meses. São uma redução de 50%, não é desprezível. Quando a gente olha de uma semana para outra, não chama tanta atenção, mas quando a gente olha nos 2 meses, é realmente um trabalho fantástico. Queria cumprimentar toda a equipe do prefeito, e que junto com a equipe aqui do governador da saúde, estão trabalhando tão intensamente para que nós possamos superar essa fase. Então, esses são os comentários do ponto de vista do Centro de Contingência. Muito obrigado, governador. Obrigado, Paulo Menezes. Agora sim, com Patrícia Ellen, nossa secretária de Desenvolvimento Econômico, que pode comentar um pouco mais sobre esta requalificação do Plano São Paulo e as variações positivas, aliás, que temos nesta nova etapa da quarentena. Patrícia. Obrigada, governador. Bom, como já foi dito aqui por todos, nós tínhamos aqui, esse é o mapa da nossa 7ª atualização, que foi realizado há 2 semanas atrás. Nós temos, na semana passada, porque nós tivemos uma classificação extraordinária na sexta-feira, né? Então, esse mapa vigente era da sexta passada, do dia 17 de julho. Na próxima página, nós temos os indicadores dos últimos 7 dias atualizados. E traduzindo em números muitas das mensagens que já foram passadas, hoje é um dia muito feliz para o estado de São Paulo. Nós tivemos as 4 semanas de estabilidade do município de São Paulo, que tem um papel fundamental como âncora desse processo, né, de puxar a evolução e a estabilização da pandemia no estado de São Paulo. Né, com números, a gente viu que o município, de fato, teve uma redução de casos aqui de 26%,
de internações de 5% e de óbitos de 17% nos últimos 7 dias com relação aos 7 dias anteriores. Isso refletiu também no trabalho que está sendo feito em toda a região metropolitana e no interior, né? Então, pela primeira vez, a gente também tem um registro aqui de uma melhoria nos dados de casos, internações e óbitos de todo o Estado. Como o governador João Dória mencionou, nós tivemos uma redução de casos de 5% e também uma redução de internações de 4% e de óbitos de 3%, 7 dias com relação aos 7 dias anteriores. Isso é muito importante, dado que nós estamos no inverno, que os dados de internações consideram também internações de síndrome respiratória aguda grave, né? Então, casos suspeitos de Covid e casos confirmados de Covid também. Então, nós temos aqui um número que é muito importante e que confirma, né, o esforço que está sendo feito, não somente pelo governo, mas eu queria destacar e agradecer aqui ao setor privado, né, pela forma de fazer a retomada responsável, respeitando e implementando os protocolos, né, a todos os setores que estão retomando suas atividades, né, trazendo seus funcionários de uma forma segura, seus clientes de uma forma segura, e também os prefeitos. Nós temos aqui o prefeito Fred, né, além do Bruno Covas que está aqui, prefeito de Campos do Jordão, que eu queria destacar que eles têm feito um grande trabalho também, né, de controle da pandemia no interior, com protocolos responsáveis. A gente tem acompanhado o prefeito. Eu acho que é muito importante os prefeitos que tomam a liderança de fazer uma retomada gradual, de não se apressarem nesses indicadores. E trabalhos como o seu, como o do prefeito Bruno Covas, é que estão fazendo a diferença para todos nós. E queria destacar as regiões que vão melhorar a sua classificação aqui hoje, né, que tiveram, de fato, uma melhora expressiva dos indicadores. Eu vou iniciar aqui falando de Araçatuba, né? Araçatuba teve aqui uma estabilização da ocupação de leitos, com 67,3%, e também uma estabilização de casos, internações e óbitos, né? Ainda tem uma necessidade de atenção para dar um passo além, mas já sai da fase vermelha para a fase laranja, né? E continuando nessa trajetória, tem aqui uma perspectiva bastante positiva para as próximas semanas. Nós temos também Araraquara, né? E Araraquara está saindo aqui da laranja para amarela, né? E com Araraquara, sim, teve uma mudança muito grande no cenário, né? Uma redução aqui de internações de 14%, uma redução de óbitos de 35% em Araraquara, uma estabilização de casos, né? E também uma situação bastante confortável aqui com relação à ocupação de leitos. E para finalizar, uma notícia muito boa, não somente pelo ponto de vista da saúde, mas também pelo ponto de vista da retomada gradual das atividades, que é a região de Campinas, né, que é a nossa segunda maior aglomerado aqui em termos de população, depois da região metropolitana, né. Nós temos aqui a região de Campinas fazendo uma migração do vermelho para o laranja, com uma redução de internações, né. As internações dos últimos 7 dias foram menores do que dos 7 dias anteriores. Se tivesse estáveis já seria o suficiente, mas foram menores. Mas o mais importante, 1% menor, é que a ocupação de leitos está abaixo de 80%, está em 78,3%. Com isso, eu queria passar para a próxima página e mostrar qual que é a nova atualização. Então, é a 8ª atualização do Plano São Paulo, e essa passa a ser a nossa classificação vigente, com essas alterações que eu mencionei, de Araçatuba, Araraquara e Campinas, né? Reforçando aqui e parabenizando todas as outras regiões que se mantiveram na fase que estão. Essa estabilidade é uma grande conquista para todos nós no estado de São Paulo, né? Para que a gente faça essa retomada sem pressa, com prudência, né, para que a gente possa manter isso, né, preservando as vidas e também retomando a atividade econômica com toda a responsabilidade e cautela. Muito obrigada, governador. Devolvo a palavra. Obrigado, Patrícia Ellen. Vamos agora aos comentários finais, antes das perguntas dos jornalistas, do Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional. Vignoli. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Alguns breves comentários, mas o primeiro deles é que, com essa atualização, nós podemos verificar a melhora no quadro do interior do estado de São Paulo. Se São Paulo
segue avançando, a capital, a Grande São Paulo também, notícias importantíssimas para nós. A de hoje, se a gente olhar nesse quadro aqui da evolução da pandemia, nós podemos verificar também o avanço do interior do estado, somente lá em Marília, com uma variação de óbitos colocando um pontinho vermelho, o restante todo ou é verde, ou é amarelo, ou é laranja. Então, são índices impactantes em todo o interior do estado de São Paulo, com redução de 2% nas internações, leve aumento no número de casos, 3% ainda, aumento no número de óbitos também na ordem de 9%, mas desaceleração frente ao último período. Portanto, boas notícias para o interior do estado de São Paulo. Aqui nós temos feito um trabalho de aumento dessa capacidade hospitalar, e se a gente verificar nessa coluna da ocupação de leitos, e daí eu vou passar rapidamente pelas regiões, mas em números gerais, o esforço que foi feito para trazer São Paulo com uma capacidade hospitalar instalada hoje. Nós saímos no dia 10 de julho, a última atualização, com 20,3 leitos por 100 mil habitantes e chegamos hoje em 30,3 leitos por 100 mil habitantes, índices parecidos com o da Alemanha durante o enfrentamento da Covid-19. Portanto, São Paulo fez um enorme esforço e esse esforço acontece também em todas essas regiões que nós estamos divulgando hoje. Nas regiões que estavam na fase vermelha que sobem, Araçatuba, a qual, governador, eu peço licença para fazer um registro para os parceiros prefeitos que têm feito um grande trabalho nesse enfrentamento. O prefeito Dilador, junto com o governo do estado, os prefeitos da região, levaram de 8 para 14 leitos por 100 mil habitantes na região, um crescimento de 75% no número de leitos para a região de Araçatuba. Em Campinas, nós dobramos o número de leitos, de 11 leitos por 100 mil habitantes para 22 leitos por 100 mil habitantes. Portanto, um grande esforço feito com todas as regiões de Campinas. Desde Campinas, lá com o Jonas Donizete, Luiz Fernando, na região de Jundiaí, o Dr. Jesus, em Bragança Paulista, e também no Jacó, em Amparo, em todas as sub-regiões, aumento de leitos colocados. Também naquelas regiões que ficam no vermelho, um grande esforço feito, e mesmo com elas continuando na fase vermelha, um avanço dado tanto na evolução da pandemia, quando a gente vê índices positivos, que já poderiam levar elas para uma fase melhor, mas com uma capacidade hospitalar que melhorou desde a última atualização. Franca, com 82,5%, quase chegando nos 80%, para poder avançar de fase, mas já com leitos programados, já anunciados pelo governador, para que possa seguir avançando de fase. Piracicaba, que veio para a fase vermelha, mas que também teve um avanço, uma redução já da sua ocupação nos últimos dias, com aumento de leitos de UTI, e Ribeirão Preto, com o prefeito Duarte Nogueira, que estava em 94%, já baixou para 91,4%, e com os 21 leitos que nós anunciamos aqui essa semana, vão poder chegar em índices para poder avançar de fase. Quero fazer uma ressalva importante: as regiões que mantêm a fase que se encontravam, uma delas Bauru quase atingiu índices para avançar de fase, é importante que siga com a política de isolamento social para poder, na próxima aferição, seguir avançando, e São José do Rio Preto, que teve um aumento expressivo na sua ocupação de leitos, está programado o aumento dessa capacidade para os próximos dias e ficou ali com 79% na ocupação de leitos, beirando os 80%, mas sem ultrapassar esse limite e com uma programação para que essa capacidade hospitalar possa subir e abaixar esse índice da região. Nós temos os índices da variação e da evolução da pandemia positivos na região, como nós podemos ver. Então, era isso, governador. Nós estamos, ao longo desses próximos 14 dias, colocando de pé mais 100 leitos nessas regiões vermelhas e laranjas, leitos significativos, e que contemplam também leitos em municípios que não havia qualquer leito de UTI antes, como lá na Serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão. O prefeito Fred está aqui hoje. Nós instalaremos 8 leitos de UTI, a exemplo do que acontece lá, em mais vários municípios do estado que agora vão ter uma capacidade hospitalar de UTI que não tinham antes. Era isso, governador. Muito obrigado. Obrigado, Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional. E agora vamos com as perguntas, inicialmente presenciais, pela ordem William Cury, da Globo News, depois Beatriz Manfredini, da Jovem Pan, e Fábio Diamante, do SBT.
começando com você, Will, e agradecendo também a presença da Sabina Simonato, da TV Globo, que está fazendo flashes ao vivo aqui do Palácio dos Bandeirantes. Will. Minha pergunta hoje, boa tarde a todos, é sobre cinemas e teatros, porque havia previsão de que municípios e regiões que ficassem por 4 semanas na fase amarela já poderiam discutir a abertura desses setores. E é o caso da capital paulista, que vai completar já, semana que vem, 4 semanas de fase amarela, na segunda-feira, né, prefeito? E eu queria saber se já há uma discussão e uma previsão para a abertura das salas de cinema e também de teatro aqui em São Paulo. E ainda sobre o tema da Fórmula 1, né, que foi uma decisão hoje da própria categoria, a cidade pretende ainda tentar fazer um tipo de convencimento ou agora o trabalho vai ser para tentar prorrogar o contrato para o ano que vem? Obrigado. Obrigado, Will. Bruno? Primeiro, em relação à área cultural, a Vigilância Sanitária do município pediu para que esperássemos o município entrar na fase verde para poder liberar a área cultural aqui na cidade. Nós já estamos com o protocolo pronto, mas a Vigilância insistiu que a gente aguardasse a fase verde. Em relação à Fórmula 1, nós continuamos a conversa para a prorrogação do contrato e já determinei o cancelamento da licitação que estava em andamento, num valor de 48 milhões de reais para a reforma da pista. Então, não tem mais como a gente segurar isso, porque a gente teria que dar andamento à licitação que já estava em andamento, mas já determinei o cancelamento, não vamos gastar 48 milhões do risco de não ter Fórmula 1 na cidade de São Paulo. Obrigado, Bruno Covas. Will, obrigado pelas perguntas. Vamos agora a Beatriz Manfredini, da Rádio Jovem Pan, depois SBT, CBN e a VTV da cidade de Santos, aqui na Baixada Santista. Beatriz Manfredini, da Jovem Pan, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Obrigada, governador. São 2 perguntas para o prefeito. Eu queria saber sobre a parada LGBT. Você disse que a Marcha para Jesus vai mandar um outro formato, uma proposta de outro formato. Isso também vale para a parada LGBT ou realmente está cancelada? E para o governador, por favor, é um pouquinho fora do tema da Covid-19, mas hoje saiu uma pesquisa da revista Veja sobre eleições 2022 presidenciais, em que o presidente Jair Bolsonaro tem 29% das intenções de voto, o senhor 4%. Se você puder, por favor, fazer um comentário. Muito obrigada. Okay. Bruno? Primeiro, mais uma vez, lembrar que nem a parada, nem a marcha são organizadas pela Prefeitura. Então, não é que a Prefeitura decidiu fazer isso ou aquilo em relação a este ou aquele evento. A decisão da Associação da Parada é não realizar o evento esse ano, lembrando que eles já realizaram um evento online em junho. Tá? De qualquer forma, depois a presidente está aqui presente, ela pode falar diretamente com você. Obrigado, Bruno. Beatriz Manfredini, em relação à pesquisa divulgada pela revista Veja, quero dizer que, no meu caso especificamente, eu só tenho interesse em uma pesquisa. Quantas vidas nós estamos salvando em São Paulo? Vamos agora à terceira pergunta, do Fábio Diamante, do SBT, na sequência CBN, VTV e CNN. Fábio, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Eu queria fazer 2 perguntas para o prefeito. Prefeito, essa data que o senhor estima para o Carnaval, maio, junho, queria saber se o senhor já falou sobre isso, se o senhor conversa com outras capitais, se a ideia é que seja um movimento maior, e se o senhor está seguro em relação a essa data, principalmente na questão da saúde, porque o doutor Dimas Covas algumas vezes falou aqui que junho do ano que vem era o início de um período seguro de imunização, a vacina chinesa pelo menos seriam 2 doses, queria saber se o senhor está seguro dessa data, e se o senhor puder falar da São Silvestre, ela também deve ser cancelada. Uma das vezes o doutor Gabardo, conversando comigo, falou do risco de uma maratona, né? A aglomeração é muito grande. Queria saber se o senhor já tem essa definição também. Em relação à data, nós estamos trabalhando maio ou julho, porque junho coincide com as festividades de São João. Nós estamos definindo isso com, sim, uma conversa com outras cidades, para que a gente possa fazer esse movimento conjunto, e também estamos conversando com as escolas de samba e com os blocos. Segurança ninguém pode dar em relação ao que vai acontecer mês que vem. Exatamente por falta de segurança que nós já adiamos
os preparativos para fevereiro do ano que vem. Porque começar os preparativos para fevereiro do mês que vem não significa apenas ter tranquilidade em relação a como estaremos em fevereiro, mas como estaremos daqui a algumas semanas, quando as escolas iniciariam os ensaios, que juntam 1.000, 2.000, 3.000 pessoas dentro de um espaço fechado. Então, é claro que essa data também pode ser revista lá para frente, da mesma forma que aconteceu com a parada e com a marcha, que passaram os eventos para novembro e agora estão, mais uma vez, ou cancelando ou transformando o evento. Então, não há a menor dúvida de que, de repente, lá na frente é preciso uma nova avaliação. O que nós estamos tentando dar é a maior previsibilidade possível às pessoas. E, nesse momento, não há como garantir nada em fevereiro, razão pela qual vamos adiar. Em relação a São Silvestre, nós já começamos a conversar com a organização do evento, também não é um evento organizado pela Prefeitura, eles ficaram de até final de agosto anunciar o que eles vão fazer em relação a São Silvestre. Obrigado, Fábio Diamante. Obrigado, Bruno Covas. Vamos agora à CBN Online, Vitória Abel. Vitória, boa tarde. Há tempos que não via você aqui participando da coletiva. Bem-vinda. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Bom, eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, para o governador e também para a equipe de saúde. A Justiça de São Bernardo do Campo determinou a reabertura de bares e restaurantes no período noturno, a pedido aí do setor, conseguiu essa determinação. Ontem a equipe de saúde disse que estava analisando a proposta de uma mudança no decreto de reabertura de bares e restaurantes para permitir esse funcionamento noturno. Sabemos que a equipe de saúde discorda disso, mas o setor vem pressionando o governo do estado para essa modificação. Queria saber se já existe alguma decisão, o governo do estado vai modificar o decreto e permitir o funcionamento à noite, inclusive aqui na cidade de São Paulo. Caso isso não aconteça, o governo não tem medo que exista aí uma judicialização também em outras cidades dessa questão? E aproveitando, eu também queria perguntar para a equipe de saúde, uma visão com relação ao chamado platô aqui no estado. Vocês têm noticiado essa estabilização dos números, a permanência do estado no platô, mas queria saber se a equipe de saúde tem uma previsão de um período que o estado pode permanecer nesse platô. Eu imagino que o estado não possa permanecer para sempre nesse platô, porque seria um número de mortes e casos muito alto. Então, existe algum período máximo aceitável para o estado permanecer nesse platô? E se a partir desse período, se a curva não cair, vai ser necessário mudanças, isolamentos mais restritivos? Como que o governo tem analisado isso? Obrigada, governador. Obrigado, Vitória, pelas perguntas. A primeira eu faço a introdução, depois Marco Vignoli e João Gabardo responderão. E sobre o platô, a sua segunda pergunta, Jean Gorenstein e Paulo Menezes responderão. São Bernardo, apenas para introduzir, nós temos plena confiança na Justiça, seja no Ministério Público, seja no Tribunal de Justiça, que tem dado ganho de causa a todas as iniciativas do Governo do Estado de São Paulo na proteção ao Plano São Paulo. E temos convicção de que isto continuará ocorrendo. E não vamos fazer, neste momento, nenhuma alteração no Plano São Paulo. Vamos seguir aquilo que a saúde determina e que o Centro de Contingência nos orienta. Marco Vignoli. Vitória, primeiro citado o acerto da decisão do Centro de Contingência de fazer os horários noturnos não tendo dentro do Plano São Paulo funcionamento de bares e restaurantes. Nós não vimos as cenas que vimos em outros lugares do mundo, aqui em São Paulo, e, portanto, de forma responsável, nós seguimos com o que foi estabelecido. Foi uma decisão em primeira instância, em São Bernardo do Campo, agora segue para o Tribunal de Justiça. Como disse o governador João Dória, nós confiamos plenamente na racionalidade e também na decisão do tribunal a favor da vida e a favor do que foi estabelecido no Plano São Paulo, para que a gente possa... Muito bem. Permanecemos na fase laranja e, infelizmente, dois novos óbitos em Olímpia, totalizando 7 no município. Os falecimentos são um jovem de 36 anos e uma senhora de 78 anos que estavam internados na UTI da Santa Casa de Misericórdia.
Ambos faziam parte do grupo de risco por apresentarem complicações de saúde pré-existentes, que ocasionaram aí uma evolução do quadro, né, segundo a Secretaria de Saúde, e levaram os pacientes a óbito agora, no fim da manhã, antes até do governador anunciar que a gente permanecesse na fase laranja. A prefeitura diz que todos os procedimentos necessários para os sepultamentos, bem como as orientações de saúde, já estão sendo tratadas com a família. E a nossa solidariedade, né? À família, aos familiares. E é complicado. A informação que o Diário tem é que esse rapaz de 36 anos, ele era vigia da Unimed, de um plano de saúde. E a senhora chamava-se Dona Nícia, 78 anos de idade. Boa tarde, Gledson. Boa tarde, Edir Lamar, Bertuolo, Éder Souza acompanhando, Raquel Maciel, Madalena Santos, Lúcio Olímpia, uma grande pleiade de amigos, seguidores, telespectadores, amantes da boa informação que é do Diário de Olímpia. Então, 2 novos óbitos que daqui a pouquinho já estampa no Diário de Olímpia, mas infelizmente dando aí em primeira mão agora, né? Acompanhando a entrevista do governador, até interrompi a coletiva, mas o principal também nós até adiantamos antes da coletiva, que é a permanência na fase laranja. Na fase laranja, né? Nós não evoluímos de jeito nenhum. Até ontem à tarde, com 32 casos positivos de Covid na quinta-feira, a Olímpia registrou 127 casos positivos nos últimos 7 dias. De quinta passada, de sexta passada a quinta de ontem, né? Antes dessa mudança ou não de fase, que acabou não acontecendo. Ontem tivemos 32 positivos, 18 mulheres. Vejam vocês que não é grupo de risco falar, o idoso é grupo de risco. Grupo de risco são todas as pessoas que têm doenças pré-existentes ou comorbidades, como diabetes, como pressão alta. Tiver uma doença, principalmente na área cardiorrespiratória, são 18 mulheres, 25, 26, 32, 32, 33, 35, 37, 38 anos, 40, mais outra de 40, 46, 47, 49, olha a faixa etária, 18 mulheres ontem, 56, 58 e finalmente 2 da terceira idade, 61 anos, 2 de 61 anos. E foram 14 homens, 2 apenas da terceira idade. Os demais, 28, 35, 36, 38, 39, 42, 45, 52, 54 anos. Né? Passados aí 13 dias, Olímpia registrou até ontem, 196 novos casos. Da fase passada, 14 dias atrás, a ontem, 196 casos. De 208 da fase anterior, do faseamento do Dória, nós saltamos para 404. A prefeitura justifica que aumentou a testagem. Realmente, quando você passa a testar os assintomáticos, os números vão aparecer. Por exemplo, eu posso ser assintomático, eu não sei. Você pode ser assintomático, você não sabe. Então, evidentemente que esse número vai aumentar e muito. Agora, infelizmente, saltamos de 5 para 7 mortes hoje. Duas mortes hoje. Confirmando um jovem de 36 anos, consta que ele era vigia da Unimed.
essa informação que o Diário de Olímpia obteve, e uma senhora chamada Dona Nice, infelizmente, de 78 anos. Ambos tinham doenças pré-existentes. Os familiares vão ser assistidos, né? As pessoas têm que... Parem de festinha, gente. Parem de festinha. Só saiam se tiver certeza, se não tiverem febre, se estiverem bem. É uma doença séria, ela mata sim, se tiver comorbidades e se tiver doenças pré-existentes. Não é mesmo? Mário Lúcio de Campos Pinto, Vera Tessin, Andy Benevides, Tiagão Augusto, um abraço a todos. E eu vou ficando por aqui, eu vou atualizar o Diário de Olímpia com essas informações. Vou ver se chegou mais notícias. A ABECAL, o Salata, Luiz Antônio Moreira Salata, dizendo que você pode se cadastrar na ABECAL para receber a sua máscara gratuitamente. E é isso, né? Infelizmente, felizmente permanecemos na fase laranja, pelo menos não retrocedemos e nem avançamos, mas 2 óbitos nesta sexta-feira, infelizmente. Vamos aguardar às 16 horas os números, hein? Tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus, continuem firmes e fortes. E lembrando, viu, a equipe do Laboratório São Mateus está aí parabenizando todos os profissionais de saúde e faz o teste rápido para você de Covid-19. Se você puder, não espere vir da saúde pública. Faça o teste de Covid lá no Laboratório São Mateus, 3281-1826, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Saúde, saúde.